A nossa aula de hoje é sobre a interpretação da Bíblia. E eu creio que não preciso falar muito para mostrar a importância desse assunto. A Bíblia é o livro que é recebido pelos cristãos como sendo a revelação de Deus. E todos nós lemos a Bíblia, as igrejas usam a Bíblia para estabelecer suas doutrinas, suas práticas. A Bíblia é extremamente importante na vida do cristão. Por isso que saber ler a Bíblia é tão importante. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com a existência de tantas linhas diferentes, pensamentos diferentes, igrejas diferentes, e ficam perguntando como é possível que pessoas que creem no mesmo Deus e no mesmo Salvador e têm a mesma Bíblia, tenham ideias tão diferentes a respeito da Bíblia. O problema não é que a Bíblia dá margem a tantas linhas diferentes, o problema é que nem sempre nós estamos lendo a Bíblia da maneira correta. Então, eu gostaria de, nessa aula, trazer alguns princípios básicos de interpretação da Bíblia, alguns comentários a respeito das questões mais importantes relacionadas com a interpretação bíblica, e no final eu vou dar a oportunidade para você fazer pergunta. Então, você vai anotando aí a sua pergunta, a sua dúvida, que nós vamos dar a oportunidade no final. Muito bem, vamos começar com essa questão, por que interpretar a Bíblia? Aqui nós vamos falar de uma palavra, vamos usar uma palavra chamada distanciamento. O nome já está dizendo o que ela significa, né? O fato de que nós estamos distante ou longe de alguma coisa. Nós dizemos, na área, quando a gente vai estudar essa questão da interpretação, nós nos referimos ao fato de que a Bíblia tem dois distanciamentos que dificultam a sua interpretação. O primeiro é o que nós chamamos de distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia. A Bíblia, embora seja o livro de Deus, não caiu pronta do céu. Deus fez a Bíblia ser escrita através de pessoas. E isso criou alguns problemas. Não é que Deus fez a coisa errada, não é? Mas a própria natureza da Bíblia, pelo fato de nós sermos o que somos, levanta algumas dificuldades, pela maneira como ela foi feita. Primeiro, ao distanciamento temporal. A Bíblia foi escrita, o primeiro livro há cerca de 4.000 anos e o último livro há cerca de 2.000 anos. E nós não estamos aqui falando da revista Veja que saiu ontem, e que você pega e lê, e que o distanciamento é 24 horas. Nós estamos falando de um livro muito antigo. Muito antigo. Então, o distanciamento temporal levanta algumas dificuldades na hora de você interpretar esse livro, que é um livro muito antigo. Depois tem também o distanciamento contextual. A Bíblia foi escrita no Antigo Oriente Médio, numa cultura oriental, de povos diferentes, com costumes diferentes, com a visão de mundo diferente. Hoje em dia não temos mais aquelas grandes culturas onde a Bíblia foi escrita. A cultura judaica que existe hoje é muito diferente da cultura judaica daquela época. A cultura grega daquela época em que o Novo Testamento foi escrito não existe mais. O Império Romano não existe mais. Então, o contexto em que a Bíblia foi escrito, ele não existe mais hoje. Está distante de nós, não é? Nós não podemos viver naquela época. E há também o distanciamento linguístico. A Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em 3 línguas mortas, ou seja, que ninguém fala mais hoje. O hebraico bíblico, que se fala hoje em Israel, é o Yiddish, que é outro tipo de hebraico, embora muito parecido com o original. Foi escrita em aramaico, que é também uma língua morta, ninguém mais fala hoje, a não ser talvez uma tribo lá no Kurdistão, o pessoal diz que ainda tem alguém que fala essa língua lá. E o grego koiné, que é diferente do grego demotike, que se fala hoje na Grécia. Então, além de ser um livro que foi escrito há 2.000 anos, numa cultura que não existe mais, esse livro foi escrito em 3 línguas que ninguém fala mais hoje, não é? Então, vem a questão da tradução. Para você poder ler a Bíblia, ou você estuda essas 3 línguas, ou alguém vai ter que traduzir a Bíblia para você. Então, isso já levanta mais uma dificuldade no nosso caminho. Fora o distanciamento autoral. Se o pastor Sérgio me mandar um e-mail dizendo: reverendo, o senhor prega amanhã às 8 horas, eu posso mandar um e-mail de volta dizendo assim, 8 da manhã ou 8 da noite? Porque não ficou claro.
Mas eu não posso chegar para o apóstolo Paulo e perguntar: Paulo, o que é que você quis dizer quando você escreveu os que se batizam pelos mortos? O que que essa expressão se batizar pelos mortos significa? Eu não posso mandar um e-mail para Paulo, não posso pegar o telefone e ligar para o apóstolo Paulo, não posso ligar para Pedro para dizer assim: Pedro, você disse que Jesus foi pregar os espíritos em prisão. O que você quer dizer com isso? Que Jesus foi no inferno pregar? Eu não posso fazer isso, porque Pedro está morto, Paulo está morto, Moisés está morto, Isaías está morto. Então, tudo isso torna a interpretação da Bíblia um pouquinho diferente de você ler a revista Veja ou Estado de São Paulo, ou seu livro predileto que foi publicado há 1 ano, 2 anos atrás. É um livro antigo, oriental, escrito numa outra cultura e com outras características diferentes do país em que nós vivemos e da cultura que nós vivemos, o Brasil do século XXI, onde todo mundo fala português e é uma outra cultura completamente diferente. Então isso só já devia nos alertar que não é assim simplesmente eu vou abrir a Bíblia e ler. Não é? Tem muita gente que acha que é só abrir a Bíblia e ler. De fato, eu diria que na grande parte é só abrir a Bíblia e ler. Mas tem esse aspecto humano da Bíblia que tem que ser levado em consideração. O outro aspecto do distanciamento é causado pela natureza divina da Bíblia. A Bíblia, de fato, é o livro de Deus. O que você tem na Bíblia é o Deus eterno, Espírito invisível, imortal, santo, justo, bom, poderoso, insondável, misterioso, tentando falar conosco, que somos criaturas. Então, a distância que existe entre Deus e nós, o Criador e a criatura, é muito grande. Então, tem um distanciamento. É Deus falando comigo, uma criatura. Então, isso já limita, porque eu não tenho onisciência, eu não sou totalmente objetivo, eu não vejo todas as coisas, eu não sei o que é que se passa na cabeça das outras pessoas. Então, você lê um texto divino, já é complicado por si. E o pior é que, além de eu ser uma criatura limitada, eu sou uma criatura pecaminosa. O pecado não só afetou a minha vida moral, mas também afetou a minha capacidade de interpretação. Então, eu não consigo ser totalmente objetivo, ninguém consegue. Eu não consigo compreender tudo perfeitamente. E no meu coração há uma tendência a rejeitar as coisas de Deus, porque eu sou um pecador. Então, vejam como é complicado, né? A Bíblia é um livro... Por um lado, você tem que ler a Bíblia como ler qualquer outro livro. Mas, no outro sentido, você tem que ler a Bíblia como nenhum outro livro. Porque nenhum outro livro é igual a ela. Nenhum outro livro é divino e humano ao mesmo tempo. Nenhum outro. A gente fala de livros inspirados, autores inspirados, e de fato tem. Né? Você lê as obras de Shakespeare, por exemplo, você lê os Lusíadas de Camões e todas aquelas grandes obras, você percebe que é uma grandeza, as obras de Homero, que impressiona pela beleza, nobreza, mas nada chega perto da Bíblia. Ela é única e nós devemos levar em conta esses distanciamentos. Como é que a gente vence a distância que nos separa da Bíblia? Duas coisas. Calvino, o grande reformador, que interpretou a Bíblia e nos deu um sistema de interpretação que é seguido nas igrejas presbiterianas, não porque é Calvino, mas porque nós entendemos que ele fez um trabalho muito bom. O lema de Calvino era orare et labutare, em latim, que quer dizer orar e trabalhar. E ele usava isso para se referir àquilo que nós temos que fazer para ler a Bíblia. Porque a Bíblia é divina, nós temos que orar antes de ler e pedir a Deus que Deus ilumine o nosso entendimento, que Deus nos dê compreensão para nós entendermos a mensagem da Bíblia. E depois nós temos que labutar, nós temos que ralar, estudar a Bíblia, estudar comentários, aí ele vai, estudar arqueologia, estudar as línguas originais, estudar a história, porque a Bíblia, se é divina, também é humana. Você vence a distância causada pelo distanciamento divino pela oração, e você vence o distanciamento causado pelo aspecto humano pelo trabalho. Ou seja, pela labuta. Você tem que ralar, você tem que ler comentário, ler tudo que lhe ajuda a compreender a Bíblia melhor para que você chegue ao seu sentido. Tá? Eu não estou aqui desencorajando ninguém de ler a Bíblia. Eu também não estou querendo passar a ideia de que só quem estudou teologia é que é capaz de entender a Bíblia. Na verdade, quem causou mais problemas na vida da igreja, através dos seus 2000 anos, foram os estudantes de teologia, não foi o povo.
né? Foram estudantes de teologia que causaram problemas. Então, a Bíblia, como ela está, você pode ler com tranquilidade. Eu diria que aquilo que é necessário para a sua salvação, para o conhecimento de Deus, para você viver nessa vida aqui, nesse mundo, de maneira agradável a Deus, isso você não precisa ser um expert, um perito, um teólogo, um estudante de teologia, um seminarista para entender. Porque é de Deus, ela é simples assim. Mas ela, pelo que ela tem partes difíceis, partes complicadas, que geram essas diferentes interpretações e que geram essa confusão que às vezes nós encontramos aí. Então vamos ver o que é que a gente pode aprender sobre isso. Deixa eu fazer algumas explicações. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou dizendo isso. Ela é a palavra de Deus, ela é infalível e ela é inerrante. Isso não significa que não houve erro de cópias. Pedro escreveu a sua primeira carta e mandou para as igrejas da Ásia Menor. As igrejas receberam e disseram, é uma carta do apóstolo Pedro, homem inspirado por Deus, isso aqui é a palavra de Deus, faz uma cópia, porque naquele tempo não tinha imprensa, né? Então a cópia era feita na mão. Aí fizeram cópias da carta de Pedro, a original, e leram a carta original de Pedro, e leram, como era feita de pergaminho. Você sabe o que acontece quando você usa muito tempo uma coisa? Ela se gasta, ela acaba, mas tinha cópia. Então passaram a usar cópia, e dizer, faz cópia da cópia. E depois faz cópia da cópia da cópia. Então, hoje nós não temos mais os originais. Aquela carta que Pedro escreveu, a carta de Paulo aos Romanos, nós não temos mais os originais, que são chamados de autógrafos. Mas nós temos cópias que datam do século II, do século III, século IV. Nós temos pelo menos 5.000 cópias do Novo Testamento e vários outros milhares de cópias do Antigo Testamento. Não existe nenhum outro livro que tenha tantas cópias. Vocês ouvem falar, por exemplo, de Aristóteles e Platão, não é isso? Vocês sabem quantas cópias tem das obras dele? E que não são nem dele, mas reproduzidas em outras. Às vezes não tem 10, 12 cópias antigas daqueles escritos. Não tem. E as pessoas ficam assim, puxa, mas a Bíblia foi copiada e não sei o quê. Se você for usar o mesmo critério que alguns ateus querem usar para desacreditar a Bíblia, você não vai acreditar que Aristóteles existiu, que Platão existiu, que Galileu existiu, que Homero existiu, porque a Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo em quantidade de cópias que nós temos. Só que, já ouviram a brincadeira do telefone sem fio? Você tem uma fila de pessoas, né? Aí você diz para a primeira, o pastor Augustus é feio. Aí você tem que passar isso para outra pessoa. Aí você diz assim, ó, o reverendo Augustus é feio. Já mudou, né? Não é mais pastor, é reverendo, é feio. Aí você passa para outro e diz assim, o reverendo, olha, o que eu vi é que o reverendo Augustus é feio, mas o pastor Sérgio é pior. Aí vai, entende? Quando chegar lá na última pessoa, já fizeram essa brincadeira do telefone sem fio, quando chega na última pessoa, que compara com a primeira, houve acréscimo, houve alteração. Então, é natural que no processo de cópia, um escriba, ele trocou uma letra, ele trocou uma palavra por um sinônimo. Em vez de dizer Jesus Cristo, ele disse Cristo Jesus. E quem já fez cópia sabe como isso acontece. Você às vezes copia a mesma linha 2 vezes, ou você pula uma linha. E quando você não conhece o idioma em que você está copiando, é pior ainda. Porque imagina um monge lá da Lituânia, sei lá de onde, qualquer lugar do mundo aí, que não falava grego, e fazia parte do trabalho dele copiar nos mosteiros, copiar trechos da Bíblia. Aí, naturalmente, ele não conhecia o grego, mas ele saía copiando, ele ia cometer um erro que ele não percebeu que cometeu, porque ele nem conhece a língua, não é? Então, nessas cópias que nós temos da Bíblia, você vai encontrar erros de cópia. Mas, porque tem tantos manuscritos assim, os estudiosos, que são chamados de manuscritólogos ou baixa crítica, eles comparam os manuscritos. E aí nós podemos ter certeza quase que absoluta de 95% do texto original. E os 5% que a gente tem dúvida não representa ameaça nenhuma. É troca de palavra, é uma palavra que está faltando, não ameaça nenhuma doutrina principal da Bíblia. Nada. Então, quando você ouvir esse argumento, não, mas papel cabe tudo, você responde, inclusive a verdade. Papel cabe tudo, inclusive a verdade.
Não é? Então, você tem as cópias e essa disciplina chamada alta crítica ou manuscritologia, que é uma disciplina científica, ela nos dá, alguns acham que chega a 98% de certeza, né, do que era o texto original. E que o que fica com falta de comprovação não afeta em nada as doutrinas principais da Escritura. Então, mas há erros e culpitos. Então, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, não estou dizendo que não houve erro nas cópias. O que eu estou dizendo é que Deus, na sua misericórdia, preservou a sua verdade através das muitas cópias e pelo estudo científico nós podemos fazer a recuperação. Outra coisa, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira, eu não estou negando que os autores bíblicos não receberam conhecimento pleno e onisciente acerca do mundo ao escreverem. Às vezes o pessoal diz assim, mas a Bíblia é um livro antigo, como é que ela não tem erros? Está dizendo lá que o sol se levanta no Oriente, percorre o céu e se põe no Ocidente. Quer dizer, naquela época se pensava que a Terra era fixa e que o sol é que andava, né? Então, é um erro científico, porque hoje a gente sabe que é a Terra que gira em torno do sol. Mas naquela época, os autores bíblicos parece que acreditavam que a Terra era fixa e que o Sol é que se movia. Gente, isso aí, às vezes, é até um pouco de má vontade. Até hoje, nós, que vivemos na época científica, dizemos o Sol nasceu, o Sol se pôs. Então, isso é linguagem do observador. A Bíblia não é um livro científico, mas ela descreve os fenômenos naturais do ponto de vista do observador. Então, para quem está na Terra, quem se movimenta é o Sol. Até hoje a gente diz isso. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela descreve os fenômenos naturais a partir da posição do observador. Então você não vai procurar na Bíblia um manual de ciências. Tudo o que a Bíblia diz a respeito da natureza, no que concerne a sua origem, que foi feito por Deus, que Deus é autor de todas as coisas, nós recebemos como verdade. Mas você não pode usar a Bíblia como sendo um manual de ciências, porque ela não usa linguagem científica. A linguagem científica é um fenômeno de 300 anos para cá, não é? É coisa que não se pode pedir dos autores bíblicos que tivessem isso. Terceira coisa, quando eu digo que a Bíblia é verdadeira e é inerrante, eu não estou dizendo que ela é clara, porque há partes difíceis de entender na Bíblia. O próprio Pedro, quando escreveu a sua segunda carta, ele se referiu às cartas de Paulo e disse assim, tem partes difíceis de entender nas cartas de Paulo. Então, se Pedro encontrou dificuldade nas cartas de Paulo, imagine nós, né? Então tem partes difíceis na Bíblia. Tem partes que até em 2000 anos de história de interpretação, ninguém chegou a um consenso hoje. Então há discussão a respeito. Há partes que não são muito claras, há partes em que a Bíblia não fala. Por exemplo, a questão da origem do mal. De onde vem o mal? Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo-poderoso, se Ele é santo e verdadeiro, o mal veio da onde, se Deus criou todas as coisas? Essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus é bom, que é justo e tudo, mas a Bíblia também fala da presença do mal no universo. Eu sei que a Bíblia me culpa pelo mal. E diz que o pecado é resultado da minha decisão. Eu não posso culpar a Deus se eu tomo uma decisão errada e eu cometo um pecado. Não posso fazer isso. Mas a questão da origem do mal, a Bíblia deixa em aberto, ela não explica isso aí. Há outras questões difíceis, por exemplo, a questão do batismo. A Bíblia fala que todo que crê em Jesus Cristo tem que ser batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a pergunta, batismo mergulhando ou com água na cabeça? Aí você vai procurar os textos na Bíblia do Novo Testamento, tem hora que você tem a impressão de que o batismo é por aspersão, derramando água na cabeça. Mas às vezes tem hora que você tem a impressão de que era por imersão. Como é que é isso, né? Por exemplo, no dia de Pentecostes, que batizaram 3.000 pessoas, duvido que o prefeito de Jerusalém tenha deixado os apóstolos levar 3.000 pessoas para batizar no tanque da cidade, né? Onde é que eles batizaram 3.000 pessoas em Jerusalém lá? Em que tanque eles foram batizar isso aí? Então, o parece mais provável é que foi, né, nem por aspersão, por afusão, né? Os apóstolos lançaram água, não sei como é que eles fizeram isso. Quer dizer, aí a questão do como, a Bíblia também não é clara. Aí você tem os batistas e os presbiterianos, né? Primeira divisão começa dessa falta de clareza. Na igreja presbiteriana, nós praticamos o batismo por aspersão e aceitamos o batismo por imersão. Os nossos irmãos batistas têm uma opinião diferente. Eles não aceitam quem foi batizado
com água na cabeça, né? Se você for para uma igreja batista, você vai ter que mergulhar outra vez. Eu faço uma brincadeira com os batistas e digo assim, tá, você vai batizar uma pessoa por imersão. Se você bota ela com água até o ombro, ela está batizada? Não, não está batizada. Tá bom, mergulha mais um pouco. Se a água vier até o pescoço, está batizado? Não está batizado. Mais um pouco. Se a água vier até a testa, está batizado? Não, não está batizado. E se vier até aqui no cucuruto, no final, está batizado? Aí tá. Digo, pronto, então. O que vale realmente é em cima, né? Os presbiterianos se o que vale é isso, já está resolvido. Não é porque se batizar até aqui está batizado? Não está. Então o que vale é aqui em cima e os presbiterianos cobrem isso, né? Dá uma mãozada assim de água, cobrem e já está resolvido. Mas foi só uma brincadeira. Então, entende? Tem coisas na Bíblia que não são muito claras. Um outro exemplo, sobre o futuro. O que a Bíblia diz é que Jesus vai voltar, que vai ter ressurreição dos mortos, que vai ter o juízo final e que nós entraremos na eternidade para viver com Deus para todo sempre. A pergunta é, qual é a sequência em que isso vai acontecer? A Bíblia não é clara. Aí o que é que acontece? Vai ter gente que vai dizer, não, Jesus vem primeiro e depois é que vai ter o reino de paz. Outros dizem, não, o reino de paz já começou porque Cristo já reina. Ele vem no final. Outros dizem, não, o mundo vai ficando cada vez pior, Cristo vem quando a igreja estiver perseguida. Outros dizem, não, a igreja vai ganhar um mundo pelo avivamento, quando Cristo vier, a igreja vai estar gloriosa. Então, há discussão sobre isso, chama-se escatologia. E por isso que a gente precisa ter cuidado com essas opiniões. A gente pode ter uma opinião, eu tenho minha própria opinião sobre isso, que é a opinião prevalente na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas tem outros colegas presbiterianos que têm uma posição diferente da minha. Então a gente precisa ter cuidado, porque esse assunto é um assunto que a Bíblia não é muito clara. Mas ainda bem que esses assuntos não são essenciais para a salvação, não é? Eu não preciso compreender isso com clareza para poder ser salvo. O que eu preciso compreender com clareza é o plano da salvação. Quem é Cristo, o que Ele fez por mim, o que Ele fez na cruz, sua morte e sua ressurreição, isso eu não posso deixar de compreender, porque se você errar na compreensão disso aí, isso vai afetar o seu destino eterno. Mas escatologia, forma de batismo, isso não vai afetar não vai afetar o meu destino eterno. Bom, gente, eu também tenho que falar a respeito da tradução da Bíblia. As traduções da Bíblia não são inerrantes. Os tradutores fazem um bom trabalho. Eles tentam ser fiéis ao texto bíblico, mas nem sempre uma tradução consegue reproduzir fielmente. É por isso que é bom você ter várias traduções, para comparar e ler. Mas eu posso assegurar a você de que as traduções que você tem em português, aquelas que são feitas por comitês, eu não confio em tradução feita por um homem só. Tradução de Phillips, tradução de fulano. Não. Tradução feita por uma comissão, porque aí é bom. São muitos, né? Que se um errar, o outro corrige. A Almeida, corrigida, atualizada, a NVI, a tradução a Almeida do século XXI, são todas traduções boas. E você pode ler com confiança. A melhor coisa é você ter várias, para você comparar. E se chegar a perceber que num versículo tem muita diferença, está na hora de perguntar ao seu pastor ou algum estudioso para saber qual é o problema. É que às vezes o próprio grego, ele permite duas interpretações diferentes. Uma coisa que é muito comum na língua grega é a expressão do tipo assim, o amor de Deus. João usa muito isso. Mas o amor de Deus pode significar duas coisas. O amor que eu tenho a Deus ou o amor que Deus tem por mim. Quando você diz assim, pelo amor de Deus não faça isso, o que é que você está dizendo? Pelo amor que você tem a Deus, não faça isso. Quando você diz, eu fui salvo pelo amor de Deus, você está se referindo ao amor que Deus tem por você. Então, como é que você sabe quando é um e quando é outro? Está lá no grego, o amor de Deus. Ele não explica se é o de Deus por nós ou de nós por Deus. Então você vai ter que ler o contexto, E às vezes, surpresa, o autor está querendo dizer as duas coisas. O amor de Deus por você e o seu amor por Deus. Então, o tradutor, como é que o tradutor vai resolver isso? Ele às vezes vai ter que passar o problema para o leitor. Ele simplesmente traduz o problema. Em vez de tentar resolver, ele traduz o problema. E o leitor, então, é que se vira para ver como é que ele vai interpretar. Mas você tem que lembrar que as traduções elas não são inerrantes. O bom é você ter várias
para você sair comparando, e quando tiver muita diferença, você pode perguntar ao pastor Sérgio, por exemplo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, da obra da interpretação. Isso é muito importante. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar a Bíblia. Isso, agora um detalhe, o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. Não ajuda preguiçoso. É a mesma coisa, você vai fazer vestibular, não estuda e pede a Deus para passar. Se você diz assim, Deus me ajuda a entender a Bíblia, mas você não faz um esforço para ler, para estudar, para comparar, comprar um bom comentário, perguntar para alguém, não é tentar Deus do mesmo jeito? Então, nós precisamos do Espírito Santo, mas lembrando que o Espírito Santo não vai fazer aquilo que Deus diz que é minha responsabilidade de examinar todas as coisas. Então, nós dizemos que nessa área de interpretação, o Espírito Santo fez três coisas. Fez três coisas. Primeiro, ele revelou a verdade de Deus. O Espírito Santo guiou Isaías. Isaías teve aquela revelação de Cristo morrendo na cruz. Segunda parte, o Espírito Santo inspirou Isaías para Isaías escrever. Isaías 53, ele foi morto pelas nossas transgressões, foi ferido pelos nossos pecados. E hoje, quando você abre Isaías 53, o Espírito Santo não vai lhe dar revelação, que ele já deu a Isaías, ele não vai lhe inspirar, que ele já inspirou Isaías, mas ele vai lhe iluminar, para você entender o que é que Isaías escreveu. Então hoje não tem mais revelação nesse sentido, porque revelação é para os autores bíblicos, para eles escreverem o que Deus revelou, inspiração. Hoje não tem mais ninguém inspirado. E gente, como isso é importante, porque às vezes nas igrejas aparece gente dizendo que tem revelação, que foi inspirado por Deus. Se é revelação e se for inspirado por Deus, tem que ser colocado ao lado da Bíblia. Tem que ser colocado ao lado da Bíblia. O que o Espírito faz hoje é iluminar o nosso entendimento para a gente entender a revelação de Deus. A revelação inspirada, é isso que ele faz hoje. E é isso que nós temos que pedir a Deus, que ele nos ilumine na compreensão desse livro, que é a sua revelação inspirada. Bom, todo mundo, não existe uma leitura neutra. Isso aqui todo mundo concorda. Quando você lê, você põe óculos. Não me refiro aos óculos de ceguinho, como eu, né? Eu tenho que pôr óculos para ler, senão eu não enxergo nada. Então, eu preciso daquele... Por isso que fica estranho, às vezes eu pregando com aquele óculos pendurado aqui na venta, né? Olhando para vocês e olhando aqui. Eu preciso de óculos. Mas, existem os óculos interpretativos. Mesmo que você não use óculos de leitura, mas você usa óculos interpretativos. Quando você vai ler alguma coisa, você não lê de maneira direta. O que você acredita, as suas experiências, a sua vida, os seus traumas, as suas convicções, isso tudo vão formar os óculos pelos quais você vai ler um texto. Uma mulher afrodescendente, pobre, abandonada pelo marido, que mora numa favela de Salvador, ela não vai ler a Bíblia da mesma maneira que um milionário rico, branco, que mora nos Estados Unidos. As experiências diferentes vão produzir alguma diferença, vão influenciar a nossa leitura. Agora, eu não quero tornar isso numa pluralidade de interpretações que deixam a Bíblia sem um sentido único. Porque mesmo aquela senhora lá na favela de Salvador, ela pode acreditar nas mesmas coisas que aquele milionário morando em Nova York. Por exemplo, Jesus é o único Salvador, não há outro. Ela vai acreditar do mesmo jeito que o milionário. Mas o que ela vai tirar, o impacto da Bíblia na vida dela, a Bíblia vai falar para ela na situação dela e a Bíblia vai falar para ele na situação dele. Embora estas verdades sejam imutáveis. Então, o que a gente acredita faz muita diferença na hora de você ler a Bíblia. Os cristãos reformados, os cristãos do cristianismo histórico, por assim dizer, eles acreditam em algumas coisas que formam os óculos que eles vão usar quando eles vão ler a Bíblia. Primeiro, que Deus existe. Você pode dizer, mas pastor, isso é muito simples. Mas não é não. Um ateu vai ler a Bíblia de maneira diferente da sua. Porque eu creio em Deus, quando eu ler lá que Jesus andou sobre as águas, eu vou dizer, eu acredito nisso aí.
Isso aqui é literal. O ateu vai dizer, isso não é literal, isso é um mito, isso é uma fábula. Por quê? Porque ele não acredita em Deus. Se ele não acredita em Deus, ele não acredita em milagre. E a Bíblia está cheia de milagres. Então, a gente começa com esse ponto fundamental. Existe um Deus, e esse Deus falou conosco pela Bíblia. Se você não acredita nisso, a sua leitura da Bíblia vai ser completamente diferente da minha. Mas a gente começa com esse pressuposto, que existe um Deus e que esse Deus se comunica de uma forma que eu possa entender. É isso que a Bíblia é. Segunda coisa, revelação progressiva. Deus não disse tudo de uma vez só. Ele foi falando devagarzinho. Lá no jardim, ele chamou Adão e Eva e disse, um dia virá alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Não disse mais nada. Depois ele chamou Abraão e disse, sabe aquele que eu disse que vai pisar a cabeça da serpente? Eu vou dizer uma verdade a mais. Ele virá da tua descendência. E não só isso, ele vai abençoar todas as nações do mundo. Aí depois ele chama Davi e diz, você sabe aquilo que eu disse lá no Jardim do Éden, que eu disse a Abraão, eu vou acrescentar uma coisa a mais. Esse Messias que virá, ele virá de você, ele vai ser rei, e ele vai reinar sobre o mundo todo, coisa que não foi dita a Abraão. Chama os profetas e dizem, aí Deus diz, sabe aquele que eu disse lá atrás que ia ser assim? Eu vou dizer mais uma verdade, ele vai nascer em Belém, ele vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho, e ele vai morrer numa cruz pelos pecados do meu povo. Deus levou 2000 anos dizendo isso. Ele não disse tudo a Adão lá no jardim, ele não disse tudo a Abraão, ele não disse tudo a Moisés. Ele foi dizendo paulatinamente. E é isso que a Bíblia é. Ela é o registro da revelação de Deus. Deus foi contando a história da salvação até o último ponto, que é Apocalipse, que termina lá com o novo céu e a nova terra. Começa em Gênesis, no jardim, e termina lá em Apocalipse, na cidade santa. É a história da revelação de Deus. Por isso, as pessoas se referem à Bíblia como sendo o registro dos atos salvadores de Deus. O que é a Bíblia? Você pode responder, a Bíblia é um livro único, porque ele registra as ações de Deus na história para salvar o homem, o que ele vem fazendo há milhares de anos para salvar o homem. Por que isso é importante? É importante para que você, quando abrir sua Bíblia em Mateus, você saber que você está lendo um capítulo do meio, né? Tem os capítulos que vieram antes e tem os capítulos que vêm depois. Não é a mesma coisa um livro de matemática? Se você abrir um livro de matemática assim no meio, você vai entender aquela fórmula? Então você tem que voltar para entender o que é que levou aquela fórmula. É isso? Então, quando você vai ler a Bíblia, lembre disso. Você está lendo um livro que tem começo, meio e fim, que tem um desenvolvimento. Por isso você tem que comparar Bíblia com Bíblia, livro com livro. Não pode ler Gênesis sozinho, porque Gênesis é só o começo, você não pode ler Apocalipse, você não vai entender Apocalipse se você não entender o que vem antes. Tá? Então, esse livro, na verdade é uma biblioteca, né? São 66 livros, né? Um desenvolve o outro. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Bom, outra coisa. Inspiração e autoridade. Esse livro, nós entendemos, é inspirado por Deus. Essa é outra coisa que nós acreditamos. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que ele se revelou progressivamente. Terceiro, que a Bíblia é o registro inspirado e autoritativo de Deus. Ou seja, se está na Bíblia, Deus falou, está falado. Se ele não falou, eu me calo também. Mas onde Deus fala, eu aceito e eu me curvo diante da autoridade da Bíblia. A Bíblia é a maior autoridade na vida do cristão e na vida da igreja. O que não puder ser provado pela Bíblia, nós não temos que obedecer, nós não temos que fazer. Mas a Bíblia sempre é o tribunal último, onde todas as coisas são julgadas em matéria de fé e prática. História da redenção, eu já falei, a Bíblia conta essa história. Se alguém disser qual é o centro da história da Bíblia, a resposta é Cristo. É o que eu falei hoje de manhã na minha pregação. No Antigo Testamento, como é que as pessoas se salvavam? Pela fé no Messias que haveria de vir. E no Novo Testamento, como é que elas se salvam? Pela fé no Messias que veio. Então, Cristo é o centro da Escritura. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Os tipos, as figuras, as instituições, as personagens, as histórias, as parábolas, as genealogias, tudo aponta para a pessoa de Cristo, que é o centro da Escritura. É nele que tudo converge. E o cânon completo e fechado, isso aqui é importante. Cânon é uma palavra grega que significa medida ou metro.
Quando a gente fala cânon da Bíblia, quer dizer, o número de livros da Bíblia. A Bíblia está fechada, são 66 livros, Apocalipse é o último. Se você disser, e se um dia a gente descobrir uma carta perdida do apóstolo João? Eu acho que Deus não quis que entrasse na Bíblia, porque se quisesse, né, já teria colocado desde o começo. Eu acho que ela não deveria entrar. Por que isso aqui é importante? Porque o pessoal fica dizendo, e o evangelho de Tomé? Já ouviram falar disso? De vez em quando aparece aí. O evangelho de Judas. Descobriram um evangelho antigo que contradiz tudo mais. Por que os livros da Bíblia são mais importantes do que esse aqui? Porque estes livros foram inspirados por Deus, foram escritos por pessoas que foram testemunhas dos fatos, e a Bíblia está fechada. Você não pode acrescentar livros à Bíblia. Ela está fechada, não tem livros novos, não tem. Por isso também que nós não temos apóstolos hoje. Porque apóstolos, eles eram inspirados por Deus. E o que eles escreveram viraram Bíblia. Tem gente que se passa por apóstolos hoje, mas não são. Não são, porque apóstolo escreve Bíblia. E o que eles dizem não tem nada a ver com Bíblia. Nada a ver, não se compara. Não se compara, está fechado. Então veja só, são coisas que parecem simples, mas que vão fazer a diferença na hora que você vai ler a Bíblia. Se você acredita nisso, você vai ler a Bíblia de uma maneira. Se não, você vai ler de outra. Sobre traduções. Deixa eu correr com isso aqui. Eu já falei um pouquinho sobre traduções, e deixa eu explicar alguma coisa sobre traduções. Tem duas maneiras de traduzir qualquer coisa. A primeira é chamada equivalência formal. Isso quer dizer o seguinte. Vamos pegar o hebraico. Não, vou pegar grego mesmo, que é mais fácil para mim. No tempo em que a Bíblia foi escrita, se pensava que as emoções eram na barriga. Mas é natural, porque o que acontece quando você tem medo? Qual é a primeira coisa que é afetada? Não responda. Não precisa responder. Né? Não é isso? Primeira, a gente diz, dá um frio na barriga. Até hoje a gente diz isso, não é? Mas a gente sabe que as emoções estão acontecendo aonde? Aqui. Aí, na Bíblia, no grego, Paulo diz assim, literalmente, eu quero que vocês amem uns aos outros com todas as suas entranhas. Entranha é tripa. Entranha é tripa. Aquilo fazia sentido no mundo grego. Mas hoje, um rapaz chegar para a namorada e dizer, eu te amo com todas as minhas tripas, não faz sentido. Né? Aí o que é que o tradutor fez? Agora veja só, o tradutor vai traduzir a Bíblia. E ele encontra literalmente Paulo dizendo, eu quero que vocês se amem com todas as suas tripas, todas as suas entranhas. Se ele traduzir literalmente, essa tradução é boa? Não. Porque não faz sentido em português. Se ele traduzir, eu quero que vocês se amem de todo o coração, é o mesmo sentido numa linguagem que eu entendo. Aí você percebe que nem sempre a tradução literal é a mais fiel. Nem sempre a tradução literal é a melhor. A melhor tradução é aquela que traz o sentido original para o receptor moderno, de uma forma que ele compreenda. Um exemplo do hebraico. Lá num salmo, Davi diz assim, Deus é quem sustenta o meu chifre. Como assim Deus é quem sustenta o teu chifre, Davi? É porque chifre em hebraico significa força, por causa do touro. Fizeram uma analogia. Não é? Então a palavra para força em hebraico é a mesma palavra para chifre. Agora imagina o tradutor, ele vai traduzir o salmo e imagina que ele traduz literalmente. Deus é quem sustenta o meu chifre. O brasileiro vai olhar assim e vai dizer, não. Uma tradução boa seria, Deus é quem me dá forças. Não é uma tradução literal, mas é uma equivalência dinâmica. Você traduziu no receptor de uma forma que ele entendesse o sentido do que está escrito. Então, dito isso, você tem algumas... Agora você pode classificar as traduções dessa maneira. Algumas traduções são mais literalistas, seguem aquele tipo de tradução que traduz mesmo o que está no original e não quer saber se faz sentido. Então você tem, por exemplo,
a Almeida Revista e Corrigida, a Trinitariana, elas são mais literalistas. É ruim? Não, não é. Porque aí você pode ter uma ideia do que é que o original está dizendo, mesmo que não faça sentido em português, mas pelo menos serve para você ver como é que eles falavam. Do lado mais da equivalência dinâmica, mais ou menos ali no meio, você vai encontrar a Almeida Revista e Atualizada, a NVI, que combinam esse tipo de tradução, traduções bem equilibradas, e que você vai ter o melhor das duas coisas. E do lado mais extremo, você tem a Bíblia na linguagem de hoje, a NTLH, Nova Bíblia na tradução de hoje, que eles interpretaram demais a passagem bíblica, que a ponto de que não é nenhuma tradução, na verdade, a gente diz que é uma paráfrase, porque não chega a ser uma tradução, porque tem muita interpretação. Na tentativa de fazer uma Bíblia numa linguagem muito popular, eles tentam resolver os problemas que há no próprio texto original e tudo. Eu gosto de ter para comparar. A minha sugestão é que você tenha uma ARC corrigida, que é mais literal, você tenha a ARA ou a NVI, que está no meio, e uma NTBLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje, você lê as três e compare. Tá? Eu uso a Almeida para pregar, porque eu acho que é a melhor. Uma linguagem boa, tradução muito correta. Tá bom? E caminhando para o fim. Última coisa, deixa eu ver que é a última. Depois vou ter algumas regrinhas. Uma coisa que é muito importante para interpretar a Bíblia é a questão do gênero literário. Todo mundo sabe o que é um gênero literário. Você tira na palavra literário, gênero, filme. Quando você entra, por exemplo, num site que está falando do que está acontecendo, filmes estão sendo exibidos, você vê que tem vários tipos de filme. Aí ele vai dizer ação, aventura, romance, policial, drama, infantil. São gêneros, não é? Gêneros. E na parte da escrita também tem gêneros. Poesia, ficção, história, novela, biografia, documentário, jornalismo. São gêneros diferentes. Agora, o segredo de você compreender um texto é você primeiro descobrir qual é o gênero dele. Se você recebe, se você não fizer a distinção entre uma conta bancária e um e-mail que seu marido mandou, uma declaração de amor, né? A primeira coisa que você tem que fazer é você fazer a pergunta: o que é isso que eu estou lendo aqui? A Bíblia tem muitos gêneros literários. Apocalipse, parábola, poesia, livro dos Salmos, por exemplo, poesia. Os evangelhos estão cheios de parábolas. Você não vai ler uma parábola como você lê, por exemplo, uma carta de Paulo, porque a carta de Paulo é uma carta. Então, quando você vai ler o livro dos Salmos, você vai ver que você não pode tomar literalmente. Porque diz assim: Deus montou num querubim, das ventas de Deus saíram chamas de fogo e ele despediu raios sobre a terra. É claro que isso é uma figura. Agora, se Paulo tivesse escrevendo isso numa carta, isso aqui, então, é assim, é literal. Entende? Vou dar um exemplo. O livro de Jonas. Veja como isso faz a diferença. Todo mundo conhece a história de Jonas, aquele profeta que Deus mandou pregar em Nínive. Não vou. Pegou o navio para Tarsis, Deus mandou uma tempestade, os marinheiros jogaram ele na água, veio um grande peixe, não diz que é baleia, tá, gente? Veio um grande peixe, engoliu Jonas, Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, Deus deu ordem, o peixe vomitou Jonas, ele foi pregar em Nínive, todo mundo se converteu e Jonas ficou bravo. E Deus deu aquela lição nele, mandando o vermezinho que comeu a plantinha que estava protegendo Jonas do calor. A pergunta é: o que é o livro de Jonas? É uma parábola? Foi histórico? Foi verdadeiro aquilo? Ou é uma ilustração só do amor de Deus? O que é o livro de Jonas? A resposta a essa pergunta vai determinar a sua interpretação. Se você disser que o livro de Jonas é uma fábula, como por exemplo, Os 3 Porquinhos e o Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, a Branca de Neve e os 7 Anões, e são fábulas, são mitos, são sagas, são lendas, folclore. Saci Pererê, se você entender, se você achar que o livro de Jonas é uma literatura folclórica dos judeus,
você não vai ler como sendo história, você não vai ler como sendo literal, e provavelmente você vai dar outro sentido ao livro. Mas se você entender que aquilo é um relato histórico, então você vai dar outra interpretação. Como é que Jesus interpretou o livro de Jonas? Como sendo história. Porque ele disse, da mesma forma que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim eu também ficarei no seio da terra. Se referindo à sua ressurreição. Um outro exemplo, parábola. A parábola, o que é uma parábola? Parábola é um tipo de história que você conta para ilustrar um ponto. Para ilustrar um ponto. Vamos tomar aquela famosa parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece. Jesus contou essa parábola. Alguém perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola. Essa parábola foi uma coisa que Jesus inventou da cabeça dele, uma história que ele inventou. Na história que Jesus inventou, um judeu saía de Jerusalém para a cidade de Samaria, lembrando que naquela época os judeus e os samaritanos eram inimigos, não falavam, tipo assim, corintiano e São Paulino. Não, é corintiano e santista, né? Pior? Alguma coisa assim, não sei. Não falavam, é briga de torcida, né? Não tinha jeito. Mas esse homem judeu estava descendo para a cidade de Samaria e no meio do caminho ele foi assaltado, perdeu tudo, bateram nele, estava lá sangrando. Passou um outro judeu que era sacerdote, passou um outro judeu que era levita, olharam para o homem, ninguém se interessou por ele. Mas aí veio um outro da torcida contrária, um samaritano, passou, viu aquele judeu, ficou com pena dele. E pegou o judeu, levantou, botou remédio nas feridas, botou no jumento, levou para uma hospedaria, entregou ao dono do hotel e mandou cuidar dele e deixou dinheiro para isso. Aí Jesus perguntou, você entendeu? Perguntou a quem tinha perguntado. Esse é que é o meu próximo. O meu próximo é aquele que precisa de mim, mesmo que seja meu inimigo. Então, qual é o ponto da parábola? É ilustrar quem é o meu próximo. Só isso, é uma história contada. Mas aí o que aconteceu? Apareceu um cidadão chamado Orígenes, no século II, III, que interpretou a parábola da seguinte maneira. O judeu que desce para Jerusalém, de Jerusalém para Samaria, é Adão. E os salteadores que bateram nele e roubaram tudo foi a queda, lá no Jardim do Éden. O levita e o sacerdote que passam e não fazem nada representam a lei e os sacrifícios que não pode salvar. O bom samaritano é Jesus. E quando ele levanta o homem e bota remédio nas feridas, aquilo é o sangue dele que purifica de todo o pecado. E ele pega aquele homem e coloca no jumento, que é o evangelista, e leva até o hotel, que é a igreja. E diz para o dono do hotel, que é o pastor, cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda. E dá 2 moedas, que é o bater-me Santa Ceia. Orígenes interpretou assim. E vocês não percebem que tem muita gente que interpreta parábola assim, vendo esses detalhes da parábola, fazendo interpretações. Mas peraí, gente, parábola é um gênero literário, é uma história que Jesus contou para ilustrar um ponto. Qual é o sentido da parábola? É só um, quem é o meu próximo? Você não pode dar outros sentidos para a parábola. E aí você vê gente construindo doutrina em cima de parábola, em cima de ilustrações que Jesus usou. Então, a importância do gênero. Você tem que ler parábola como parábola, você tem que ler história como história, você tem que ler provérbio como provérbio, você tem que ler Apocalipse como Apocalipse. Certo? Isso é figurado, isso aí, tá? Regras básicas e eu fecho. Agora eu vou tentar fechar. Bom, regras básicas então para interpretar a Bíblia. Primeiro, a mensagem central da Bíblia é a revelação de Deus em Jesus Cristo, história da redenção. Se você sabe do que é que o livro está falando, você já vai começar a ler o livro com vantagem sobre alguém que vai abrir aquele livro e não tem a menor ideia do que é que ele é. Então, se você já sabe o tema desse livro, o enredo do livro, então você já vai interpretar os livros à luz desse tema maior. Então, regra número 1, saiba disso. A Bíblia é o livro de Deus. Ele fala da revelação de Deus em Jesus Cristo. O que é que Deus tem para nos dar, quem Ele é, o que Ele nos oferece, quem nós somos, de onde viemos, o que somos e para onde vamos. É o grande livro que responde às grandes perguntas que você tem. Então, leia esse livro assim, sabendo o que ele é. Não é um livro de história.
Não é um livro perdido que não tem mais importância para nós hoje, mas é um livro atual, verdadeiro, que fala sempre, que responde os seus questionamentos. Primeira regra é essa. A segunda, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Porque ela foi dada naquele sistema progressivo, as partes estão ligadas e uma parte depende da outra. Quando você encontrar uma passagem difícil, procure que você vai encontrar outras passagens que esclarecem. Em Mateus, em Lucas, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aí você pergunta, quer dizer que eu tenho que ser pobre para entrar no reino de Deus? Ótimo, porque eu sou pobre. Então quer dizer que o fato de eu ser pobre quer dizer que eu já estou salvo? Espera aí, leia a mesma passagem em Mateus. Aí você vai para Mateus, o que é que tem em Mateus? Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso quer dizer os humildes, não é pobre financeiramente, porque você vai encontrar gente pobre muito orgulhosa, né? Muito cheia de si, pensando que é o rei da cocada preta. Tem muita gente pobre que pensa que é o rei do gado. Então não é pobre de espírito, que não quer dizer bobo ou doido, mas quer dizer humilde. Então sim, dos humildes é o reino dos céus. Então a Bíblia se interpreta. Ela é a sua melhor intérprete. Vá lendo, vá procurando, que você vai encontrar a resposta para as dúvidas. Terceiro, o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Não pense que o Antigo Testamento não tem uma mensagem para nós. Tem uma mensagem para nós, é uma mensagem maravilhosa. Só que você tem que ler o Antigo Testamento a partir do Novo. Quando você lê sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, você não fica dizendo assim, então eu tenho que matar bicho para Deus me aceitar. Não, você tem que ler a partir do Novo. No Novo está dizendo que Cristo é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa matar animal para Deus lhe aceitar. Então você tem que ler o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. O texto quer dizer o que o seu autor quis dizer. Essa regrinha é fabulosa. É uma regrinha simples de interpretação. Chama-se intenção do autor. Quando você lê uma passagem da Bíblia, pergunte, qual foi a intenção de Paulo quando ele escreveu isso? Ele quis dizer o quê? E o sentido é aquele. Não vá procurar sentidos ocultos. Não vá procurar... Dá um exemplo. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, está dizendo que Abraão pegou 318 homens nascidos em sua casa e fez guerra contra os reis de Sodoma e Gomorra e libertou o seu sobrinho Ló. Lembra essa passagem? Que Abraão pegou 318? Bom, aí apareceu um intérprete na igreja antiga que disse assim, 318 em hebraico, aliás em grego, representa a letra tal, que parece uma cruz, e um eta, que é a primeira letra, um iota e um eta, que são as duas primeiras letras do nome de Jesus. Então 318 significa que Jesus morreu na cruz. Pergunta, quando Moisés escreveu que Abraão pegou 318 homens nascidos na sua casa, era essa a intenção de Moisés? Duvido. Duvido que Moisés não falaria em termos de cabala, numerologia, porque isso é cabala e numerologia. Quando Moisés quer dizer uma coisa, ele fala com muita clareza, leia os 5 livros de Moisés. A Bíblia não tem mensagem oculta. Não existe uma mensagem cifrada na Bíblia, ligada a número secreta que só os espirituais podem entender. A mensagem da Bíblia é claro que porque Deus quer falar conosco, Ele não fala de maneira oculta. Não tem sentidos ocultos por detrás das histórias da Bíblia, das palavras da Bíblia, da letra da Bíblia. O que você lê é o que você tem. É aquilo que está escrito, nada mais. O texto quer dizer o que o seu autor quis dizer. Segundo, e agora eu estou terminando, o sentido natural tem que ser preferido ao literal, aliás, ao figurado. Antes de você procurar um sentido figurado na Bíblia, verifique se o sentido natural não é o melhor. Quando, por exemplo, diz assim, quando Jesus disse que você não deve adulterar, você diz assim, não, mas isso aí é figurado. Ou quando Jesus diz assim, quem não se arrepender vai para o inferno, você diz, não, o inferno é figurado. Por que é figurado? Se você interpretar no seu sentido natural, vai fazer sentido, porque você vai ver que é uma mensagem coerente. Então, antes de você optar para dizer que é figurado,
esgote todas as possibilidades, porque geralmente quando as pessoas escrevem, elas querem ser entendidas, a não ser quando é óbvio que não é literal. Quando Jesus disse, eu sou a porta, você vai ler aquilo figurado ou literal? Figurado, porque Jesus não é uma porta de madeira que você bate, né? Isso é uma metáfora, mas é óbvio, o texto está pedindo para ser interpretado metaforicamente, né? A menos que seja estes casos, sempre a interpretação correta é o sentido natural, óbvio, literal do texto. Não vai procurando interpretação figurada, mas leia a Bíblia no seu sentido natural. Outra coisa, cada texto tem um sentido só, e não dois. Mas pastor, isso não é verdade. Toda vez que eu leio a Bíblia, é uma mensagem nova. É como se a Bíblia me dissesse uma coisa nova. Espera aí, você está fazendo uma confusão entre sentido e aplicação. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que isso significa? Só significa uma coisa, que Deus cuida de mim como o pastor cuida de suas ovelhas. Pronto, não tem outro significado. Só que, quando você lê essa passagem, quando você está doente, é uma aplicação. Quando você lê essa passagem, quando você está sozinho, é outra aplicação. O sentido é o mesmo, mas as aplicações são muitas. Então, o que você tem sentido na sua vida, não é que a Bíblia tem muitos significados, mas como ela se aplica às diversas situações da sua vida. Mas o significado é sempre o mesmo. Há um Deus que ama você, que cuida de você, não importa em que lugar você esteja. Só tem um sentido. Não tem dois, mas um sentido apenas. E por último, todo texto tem que ser entendido à luz do seu contexto. Último exemplo. Sabe aquela passagem que o pessoal da SAF gosta, reverendo Sérgio? O pessoal da SAF gosta muito daquela passagem. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Já foi lema de congresso da SAF. Só que quando você vai ler lá em Isaías, é um idólatra dizendo para o outro, vamos cortar uma árvore, vamos fazer um ídolo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, corta bem a árvore, vamos fazer o ídolo. Tirar o texto fora do contexto, né? Como se fosse um crente dizendo para o outro, mas é um idólatra dizendo para o outro. Então, se tivessem lido antes e tivessem lido depois, nunca usariam como lema da SAF, né? Tem que ler no contexto, porque a Bíblia não é uma caixinha de promessa. Todo mundo sabe o que é a caixinha de promessa? Quem lembra das caixinhas de promessa? É aquelas caixinhas que tem um monte de versículo dentro, né, que você todo dia abre e tira um versículo feito horóscopo. É o horóscopo do crente, é a caixinha de promessa. Aí você lê assim, o versículo. A Bíblia não foi feita para você ficar lendo o versículo. Ela foi dada para você ler toda. Lê o livro todo, lê o capítulo todo, lê a passagem toda, lê a Bíblia toda, faça disso o alvo da sua vida. Lê a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Em vez de ficar vendo aquela novela, vai ler sua Bíblia. Aí você vai ver como vai ganhar muito mais espiritualmente. Amém? Pronto, gente, eu creio que... eu ia dar umas indicações, para quem quiser depois pegar comigo, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo, geografia e arqueologia da Bíblia, hebraico, grego, hermenêutica, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo, metodologia exegética, então. Tem muita literatura para quem quiser se especializar nisso aí. Perguntas para a gente terminar. 2 só, por favor. Bíblias temáticas. Sim. A Bíblia temática é mais um comentário, né, que foi feito pela casa editora que publicou a Bíblia, visando um público específico. Eu não gosto não, porque é muito dirigido esse tipo de interpretação. Dá a impressão de que a interpretação que a mulher vai dar é diferente da interpretação que o homem vai dar, embora, é claro, essas coisas possam contribuir. Mas não em sentido, não na interpretação do significado, mas da aplicação. Eu prefiro Bíblias que sejam comentadas, tipo Bíblia de Genebra, tem mais uma da NVI, a Bíblia comentada da NVI, que é muito boa também. Da Bíblia na linguagem de hoje tem um comentário muito bom, a Bíblia comentada, eu acho que também é muito bom. Eu prefiro as Bíblias comentadas, não as temáticas. Não é para jogar fora, mas se você vai usar para estudar e para se dedicar, prefere Bíblia comentada, tipo Bíblia de Genebra, que é a que a gente recomenda como sendo a melhor. Tá bom?